Olá, tudo bem? E daí, vamos trabalhar com carta pessoal? Um exemplo bem bacana que a Universidade Estadual de Maringá colocou à disposição para gente? Ótimo! Como nós vamos fazer essa aula, professora Letéia? Vamos fazer da seguinte maneira, baby. Vamos ler a prova toda e entender bem o comando. Tá joia? Então, aqui. Carta pessoal. Leia os textos e produza conforme as propostas. Texto 1. Opa! Ah lá. O que vou ser quando crescer? O texto é da Gabriele Pires Alves. Agora eu saio um pouquinho de cena, tá, gente? Eu fico um pouquinho mais distante para eu ir fazendo a leitura e não ficar na frente da tela aqui. Beleza? Obrigada. Então vamos lá. Isso. Quando criança, sabemos ao certo o que queremos ser quando crescer. Bailarina, jogador de futebol ou popstar. Embora essas opções pareçam ser definitivas, o amadurecimento nos faz perceber que as fantasias da infância não nos levariam a lugar algum. Possivelmente, o desejo de ser bailarina não era calcado na rotina de dedicação integral e cansativa dos ensaios e atividades físicas pela qual elas têm de passar, mas sim no glamour das roupas e maquiagem e na possibilidade de ganhar a vida dançando. Ser jogador de futebol parecia ser divertido aos olhos dos garotos. Quer coisa melhor que ficar rico e famoso para brincar de jogar bola? E ser um astro pop, então? Aparecer na televisão, viver rodeado por uma multidão de fãs, fazer shows pelo mundo iluminado por grandes holofotes é a fantasia de quase toda criança. Mas, com o amadurecimento, esses devaneios dão lugar a uma perspectiva real. Agora é preciso decidir, de fato, a carreira a seguir. Autoconhecimento. Nem todos têm facilidade para uma escolha imediata. Para decidir a melhor profissão a ser seguida, é preciso, antes de tudo, se conhecer melhor. O autoconhecimento nos possibilita balizar nossas vontades. Podemos ter várias carreiras em mente, mas o caminho certo, aquele que trará felicidade e sucesso profissional, só vem quando nos conhecemos. É preciso fazer previsões. Será que daqui a 3 ou 30 anos estarei feliz lidando com os assuntos próprios da profissão que tanto me empolgam hoje? A carreira, é claro, tem de proporcionar diversão. Um profissional que trabalha de bem com a vida rende mais e se sente realizado. Em contrapartida, aqueles que embarcam em uma carreira somente pela possibilidade de ascensão social podem acabar frustrados e sem dinheiro, por não se destacar no mercado de trabalho. O ganha-pão tem de unir habilidade e sustentabilidade. De nada adianta sonhar com algo que não é possível ser transformado em atividade profissional. O amadurecimento é o principal aliado na hora de definir a carreira. É claro que os outros, principalmente a família, vão dar um palpite aqui, outro ali. Porém, o que faz a diferença é a sua capacidade de captar as sugestões construtivas e descartar as especulações. Você pode ouvir: o mercado para essa profissão está saturado, não se ganha bem, é difícil conseguir emprego, não dê ouvidos. Se você fez uma opção madura e calculada, vá em frente. Ninguém é dono da verdade. A opinião de outra pessoa sobre a profissão que você deseja seguir pode ser, sim, diferente da sua. Afinal, o grande número de carreiras existe para agradar a gregos e troianos. Decisão. Se o problema é a decisão, faça o seguinte exercício. Identifique as disciplinas que você mais gosta na escola. Perceba se gosta de trabalhar em grupo ou sozinho, em espaços calmos ou badalados. Pensar no futuro local e condições de trabalho ajuda a afunilar o leque de possibilidades que você cogita. Lembre-se, preferências mudam com o tempo. Pode ser que você sempre tenha desejado uma profissão, mas em algum momento tenha chegado a pensar em outra.
Talvez a afinidade com a carreira dos sonhos fale mais alto, mas se isso não acontecer, tenha coragem de arriscar. Considere o momento do setor escolhido e faça estágio se for possível. A experiência traz conhecimento do mercado e vivência profissional. A convivência com um profissional da área almejada também é uma boa chance para se decidir. O dia a dia da carreira, os aspectos positivos e negativos só podem ser falados com propriedade por quem já trabalha no setor. Outra indecisão pode vir da semelhança de cursos da mesma área, como jornalismo, publicidade e relações públicas. A saída pode estar na leitura dos currículos dos cursos, na visita às universidades que oferecem as graduações e, principalmente, em uma boa conversa com profissionais graduados. Daí aqui nós temos certinho de onde foi retirado. Beleza. Texto de número 2. Não se esqueça, tá? Uma boa leitura da primeira letrinha à última letrinha, de forma paciente, bem feita, respeitando pontuações. Tudo isso é fundamental para a sua boa interpretação do tema e depois da proposta. Texto 2. Comigo, saindo de cena. O que vou ser quando crescer? Por Gabriele Pires Alves. A cada dia que passa, mais os jovens são pressionados a escolher suas carreiras profissionais. Ou seja, cada vez mais cedo precisam decidir qual profissão terão para o resto de suas vidas. Assim, são testados, cobrados, avaliados de diversas formas prematuramente. Essas cobranças têm gerado a cada dia mais ansiedade e estresse em nossos adolescentes, uma vez que não se sentem preparados para tomar uma decisão que soa como definitiva e determinante em suas vidas. O medo de decepcionar os pais também contribui para essa ansiedade, pois internamente ainda sentem a necessidade de serem aceitos e uma má escolha poderá interferir nessa aceitação, gerando, assim, sentimentos e fantasias de que será rejeitado caso não alcance a expectativa desses pais. Em muitos casos, percebemos que os pais, por amor, projetam em seus filhos as carreiras e o futuro, de maneira geral, que gostariam de ter seguido, gerando esta forte expectativa, mesmo que não seja de maneira consciente. O filho passa a ser uma segunda chance de realizar os próprios sonhos. Porém, não partilhar desses sonhos pode ou distanciar o adolescente dos seus pais ou fazê-los viver um presente de ansiedade e um futuro de frustrações. O excesso de ansiedade pode aparecer de diversas formas: falta de memória, hiperatividade, insônia, notas baixas e os famosos brancos diante de avaliações que muitas vezes são confundidos com déficit de atenção. Mas, afinal, quem aos 16, 17 anos já tem maturidade para tomar uma decisão assim, tão importante? O acompanhamento psicológico direcionado com orientação vocacional, quando o jovem passa a se conhecer e perceber suas aptidões, a meditação como meio de ajudar a canalizar a ansiedade e o entendimento das causas emocionais vêm se mostrando cada vez mais efetivos nestes casos. Todas essas formas de auxiliar o jovem a saber como lidar melhor com as questões que bloqueiam sua escolha. Novamente aqui, nós temos o endereço eletrônico onde esse texto foi viabilizado. Beleza. E aqui nós temos a proposta. Já já vou fazer a leitura da proposta. Fiz a leitura dos textos. Texto 1, texto 2, não se esqueça, às vezes a gente tem texto 3, texto 4, texto 5. Neste caso aqui nós tínhamos texto 1 e texto 2 e os dois textos inteirinhos, escritos, inteirinhos, textos verbais. Não temos desenho, não temos gráfico, não temos charge, não temos texto poético, nada, tá? Então isso acaba transformando essa interpretação em algo um pouco mais simples, tá? Aletheia, mas como assim algo mais simples? Porque segue a mesma linha de texto, tá?
A linguagem é extremamente acessível, o tema muito bacana, muito voltado para a sua idade, muito voltado para a sua realidade, né, da escolha profissional. Perfeito. Feito isso, vamos relembrar o que tem esses dois textos. O texto de número 1 aborda sobre essa questão da escolha profissional e o texto de número 2 aborda também sobre a questão da escolha profissional. Então, qual é o tema? Escolha profissional. Aí, o texto de número 1 levanta toda essa situação de que muitos jovens procuram pela carreira, alguns baseados em tudo que gostavam na infância, outros não, mas que também não é tão simples assim, porque quando somos crianças, somos imbuídos aí por muitos bons sentimentos e muita alegria e muita satisfação e a gente enxerga o dançar com muito prazer, o jogar bola com muito prazer, então a gente projeta isso para uma futura carreira profissional, mas que às vezes não se concretiza porque essas carreiras profissionais também são extremamente difíceis. Ser um bailarino profissional é difícil, ser um jogador de futebol profissional é difícil, então com o passar dos anos, né, deixando de ser criança, passando a ser adolescente, jovem, junto com isso vem o amadurecimento e a gente vai entendendo que não é tão simples assim, não é só o amar, só o achar bonito, só o achar glamuroso. Muito bem. O texto 2 já vem ao encontro do que os nossos pais nos dizem, do que a nossa família nos diz, que muitos dos jovens tentam agradar aos pais e os pais quase sempre já têm uma opinião sobre a profissão que gostariam que os filhos tivessem. Então, tem hora que isso é bom, tem hora que não é bom, tá? O texto 2 também levanta essa questão de que às vezes os pais querem projetar nos filhos um sonho que ele não conseguiu realizar ele próprio. Então, ele projeta no filho isso e que tem que ter bastante cautela, tem que ser bastante pensado, porque depois a pessoinha vai levar a carreira profissional, é ela quem vai seguir enquanto profissional. Feito isso, nós temos o comando da produção de texto. Vamos lá. Gênero textual, carta pessoal. Contexto de produção. Você é estudante. Está finalizando o primeiro ano do ensino médio e se encontra no momento decisivo da sua vida, a escolha de sua profissão. Na sua escola, há um psicólogo ou uma psicóloga responsável pelo acompanhamento vocacional. E após ter passado por um teste para ajudá-lo nessa escolha, a sugestão deste psicólogo foi que você entrasse em contato com alguma pessoa conhecida que exerça a profissão pela qual você parece ter mais interesse e aptidão, para que saiba como é a rotina desse profissional. Você resolve, então, escrever para um tio ou para uma tia, apresentando o seu interesse pela profissão dele ou dela e solicitando informações da realidade da profissão. Comando de produção. Considerando o contexto de produção acima apresentado, redija uma carta pessoal para seu tio ou sua tia. Nela, você deve apresentar seu interesse pela profissão dele, deve solicitar informações sobre a realidade da profissão dele ou dela, e a sua carta deve conter o mínimo de 10 e o máximo de 15 linhas. Não dê nome ao seu tio ou à sua tia. E assine sua carta como Vitor ou Vitória, sem mais complementos. Ótimo. Excelente aqui a nossa proposta, tá? Vamos lá, vamos pegar uma caneta. Deixa eu ver se o amarelinho aqui, se vai ficar bacana. Então, nós temos uma proposta de carta pessoal. Temos um contexto de produção. O que é esse contexto de produção, professora? Esse contexto de produção serve para você se familiarizar, para você montar uma história e você parar dentro desta história. Para você se imaginar aqui, ó, tudo isso faz parte da minha história e eu estou dentro dela. Isso é o contexto de produção. É para te familiarizar com tudo. E aqui nós temos vários detalhes importantes. Então, vai lá. Você é estudante.
Então, é uma carta pessoal. Você é estudante. Quem sou eu? Sou estudante. Estudante do quê? Estudante do ensino médio e eu estou terminando o primeiro ano, finalizando o primeiro ano do ensino médio. Fundamental isso? Claro, está no contexto, esse sou eu. E eu me encontro num momento decisivo da minha vida. A escolha da minha profissão. O que é isso aqui? Isso aqui é o tema. Espera lá. Quero marcar aqui. Por que eu não estou conseguindo? Ah, já consegui. Obrigada. Volta aqui. Isso aqui é o tema. Muito bem. Esse é o tema. E então, lá na minha escola, eu tenho um psicólogo ou uma psicóloga que faz o quê? Faz acompanhamento vocacional e faz teste com a gente. E eu passei por esse teste, tá? Após ter passado, gente, eu fiz o teste, eu passei pelo teste. E aí, o psicólogo me deu uma sugestão. Então, ó, até agora, o que eu tenho? Eu sou um estudante, terminando o primeiro ano do ensino médio, e estou pensando já sobre a minha decisão, sobre a minha carreira profissional. A escola onde eu estudo oferece um profissional da área, um psicólogo, que trabalha com a gente, com os estudantes, por meio de orientação vocacional e por meio de um teste. Eu fiz esse teste. E ele me deu uma sugestão. Está percebendo o andamento da carta? Tudo isso vai ter que estar na sua carta. E esse psicólogo sugeriu que eu entrasse em contato com alguma pessoa conhecida. Contato com alguma pessoa conhecida. O que é isso aqui, tia Lê? Isso aqui, meu amor, esse aqui é o seu destinatário. Destinatário. Muito bem. Não é uma carta pessoal, gente? Então, ó, pessoa conhecida. Essa pessoa para quem você vai escrever tem que ter a profissão que você está pensando em exercer. Essa pessoa tem que ter a profissão do seu interesse e aptidão, tá? Então, você vai escrever para ela. Beleza. Você resolve, então, escrever para um tio ou uma tia, apresentando seu interesse pela profissão. Então, lá vou eu de novo colocar uma corzinha amarelinha aqui. Você vai mostrar interesse pela profissão e solicitar informações. Percebeu? Aqui você tem um E. Ó, que importante isso. 2 itens lá no corpo da sua carta. Você tem que mostrar interesse e solicitar informações. Beleza. Comando de produção. Professora Letéia, para que serve o comando de produção? O comando de produção, ele é mais objetivo, é para dizer assim, ó, tudo isso aqui tem que estar na sua carta, tá? Tudo isso aqui tem que estar na sua carta. Então, parece que ele é meio repetitivo. Sim, mas ele é meio repetitivo de propósito. Ele é meio repetitivo, né, em relação ao que já foi dito, para dizer para você assim, ó, isso aqui precisa estar na carta. É algo certo, tem que estar ali. A gente espera encontrar isso na sua carta. Então, olha lá. Considerando o contexto de produção acima apresentado, viu só? Redija uma carta pessoal. Então, aqui, ó, tá deixando claro qual a estrutura. Qual a estrutura? Vou escrever de novo, que escrevi errado. Estrutura da carta. Quais as características
da carta. Professora, conforme eu estiver montando a minha produção, fazendo a leitura, igual a senhora está fazendo aí, eu posso ir grifando ali também, marcando. É para fazer desse jeito, puxando setinhas, flechinhas e fazendo anotações. Então, conforme tudo que já foi dito, você tem que produzir uma carta pessoal para seu tio ou tia. Agora você tem que definir. Nela você deve apresentar seu interesse pela profissão e solicitar informações. Lembra que lá em cima a gente enumerou? Sobre a realidade da profissão. Sua carta deve conter entre 10 e 15 linhas. Organize-se. Não dê nome. Não dê nome ao tio ou à tia. Não dê nome. Você vai chamá-lo de tio ou você vai chamá-la de tia. Isso é muito sério. E o que mais? Assine a sua carta. É para assinar. Opa, volta aqui. Assine a sua carta. Como? Se escrever como menino, Vitor. Se escrever como menina, Vitória. Sem mais complementos. O que é isso aqui? Esse sem mais complementos. É para eu escrever assim, Vitor, sem mais complementos? Lógico que não. É só Vitor, ponto final. Vitória, ponto final. Não é para escrever Vitória sem mais complementos. Ou seja, não é também para você colocar um sobrenome, diríamos. Não é para você colocar Vitória Ribeiro, Vitor Silva, entendeu? Não, é só Vitor ou Vitória. Então, nós temos aqui toda a proposta de produção da nossa carta pessoal composta por 12 a 15 linhas, ok? Claro que depois nós vamos ter a aula com a carta já pronta para a gente buscar todas as características, ok? Feito. Muito obrigada!